Cá Entre Nós, com Nelson Marques. Todas as quintas-feiras, uma entrevista inédita para você. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Cá Entre Nós. Hoje mergulharemos em um tema de extrema importância: os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Embora as discussões sobre autismo estejam ganhando cada vez mais destaque, ainda há muito que ser feito para garantir que os direitos fundamentais dessas pessoas sejam plenamente reconhecidos e respeitados. Para nos ajudar na discussão deste assunto vital, temos conosco a doutora Andressa Oliveira, advogada, cuja jornada profissional é marcada por sua sólida formação acadêmica e compromisso incansável com a justiça. Formada em Franca, no estado de São Paulo, Andressa trilhou o seu caminho no mundo jurídico com dedicação e paixão pela advocacia. Sua jornada acadêmica iniciou-se na faculdade que eu citei, Municipal de Direito de Franca, onde adquiriu os fundamentos essenciais para a sua carreira. Demonstrando notável dedicação aos estudos, a doutora Andressa Oliveira expandiu seus horizontes acadêmicos ao buscar uma formação internacional. Assim, obteve a sua graduação também pela prestigiada Universidade de Coimbra, em Portugal, enriquecendo seu conhecimento com perspectivas globais. Além disso, a doutora Andressa aprofundou sua atuação no campo do direito da saúde, concentrando-se em questões que envolvem os direitos dos autistas e das pessoas com deficiência, os chamados PCD. Sua busca pela equidade e justiça social a levou a uma especialização que vai além do simples conhecimento jurídico, abraçando uma abordagem humanizada e inclusiva. Com sua experiência jurídica e compromissos com a justiça, a doutora Andressa está aqui para destacar os desafios enfrentados pelas pessoas com TEA. No acesso à educação, saúde, emprego e outros aspectos essenciais da vida cotidiana. Doutora Andressa, é um prazer tê-la aqui conosco para essa conversa tão importante. Seja muito bem-vinda ao Cá Entre Nós. Obrigada, Nelson. O prazer é todo meu estar aqui para a gente poder falar de um assunto tão importante, de extrema relevância para a população conhecer um pouquinho, pelo menos, dos direitos e também do que é o autismo, né? O que é o TEA, que normalmente a gente também pode, assim, mencionar. Então, eu que agradeço. É um prazer estar aqui no Cá Entre Nós. Muito obrigado, doutora. Doutora, no Cá Entre Nós vai ser um bate-papo, mas é um bate-papo, assim, bem dinâmico. Então, eu vou formular as perguntas para a senhora e a senhora fique à vontade com as suas respostas, não tem problema, inclusive, de tempo, como nós já conversamos anteriormente, entrarmos aqui no nosso bate-papo. Combinado. Doutora, como que a legislação atual aborda especificamente os direitos das pessoas com TEA? Isso. Bom, Nelson, hoje nós temos, inclusive, uma legislação própria que abordam todos os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Nós temos uma lei específica, que é a Lei 14.764, que chama Lei Berenice Piana. Berenice Piana foi uma mãe
né, de uma pessoa autista, e ela, como ativista, trouxe aí para nós essa legislação que entrou em vigor em 2012. Então, isso que é muito interessante, porque veio essa legislação justamente para amparar de uma forma completa os direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e ainda reconheceu agora na legislação como uma deficiência. E isso favoreceu na garantia dos direitos, né? Porque a ciência muito se falava, o transtorno do espectro autista, na verdade, é uma condição, é um transtorno, não seria uma deficiência em si. Mas para a legislação, agora, com esse reconhecimento, isso facilita na aplicação dos direitos, porque nós temos outras legislações, como a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, isso tudo em conjunto, né, facilita para que a pessoa com transtorno do espectro autista seja, então, protegida de uma forma geral, em todos os âmbitos, né? Perfeito. Eu acho que esse tipo de informação que tem que ser passado realmente com mais frequência para as pessoas tirarem os mitos que existem, né? E também conhecer a fundo os seus direitos para poder facilitar tratamento e outras coisas mais. Isso, exatamente. Doutora, agora, literalmente, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que a senhora nos explicasse a questão dos direitos à educação das pessoas com TIA. E também a necessidade do acompanhamento de um atendente terapeuta para esses casos. E isso é uma dúvida bem bacana, é bem legal a gente trazer isso à tona, Nelson, porque cá entre nós, né? O pessoal não sabe ali, às vezes, diferenciar um atendente terapêutico de um professor auxiliar, né? Que a gente fala que é o acompanhamento especializado na escola. Então, é interessante eu trazer essa distinção, porque, veja bem, temos o papel do professor auxiliar, que faz parte do acompanhamento especializado na escola, juntamente com aquele plano educacional individualizado. Isso é direito, isso está na legislação. A legislação ampara todas as pessoas com deficiência, principalmente as que têm o transtorno do espectro autista, que necessita daquele apoio pedagógico e até mesmo social dentro do ambiente educacional. Mas também temos uma outra pessoa que às vezes vai se fazer necessário ali, que é um atendente terapêutico. Então, nós temos duas pessoas. O professor auxiliar, que faz parte do acompanhamento especializado educacional da parte de educação especial da escola, juntamente com o plano educacional individualizado, que é o PEI. Então, toda essa parte pedagógica está protegida pela lei e faz parte da educação. Agora, temos um outro papel, que é o papel do atendente terapêutico. Aqui nós estamos com viés lá na saúde, um pezinho lá na saúde. E aí, quem tem responsabilidade são os órgãos da saúde, quando público, ou então os planos de saúde, quando ali a pessoa tiver um plano de saúde ou um seguro-saúde. É uma questão polêmica do atendente terapêutico, porque não tem realmente um respaldo específico na legislação. Aí vai depender da necessidade de cada criança, porque não são todas que necessitam dessa terapia também no ambiente educacional. Mas a maioria delas necessita desse professor auxiliar diante das dificuldades comuns que a pessoa com autismo tem ali na questão pedagógica e até mesmo social dentro do ambiente educacional. Mas é de direito. Então, lembrando, professor auxiliar, acompanhamento especializado e o PEI, responsabilidade da escola, sem custo a mais para os pais, seja escola particular, seja uma escola pública, tá ok? E o atendente terapêutico, aí é com viés da saúde. Aí quem vai se responsabilizar é a Secretaria de Saúde ou então os planos de saúde e seguro-saúde, tá? Mas é plenamente possível garantir essas duas figuras, essas duas pessoas para aquela pessoa com transtorno de espectro autista que necessitar. Isso tem que ficar comprovado por relatório, essa necessidade, viu, Nelson? Esse acompanhamento pode ser reivindicado desde que seja comprovado como a senhora mesmo a necessidade, isso. Necessidade. Doutora, quais são os principais desafios legais, claro, enfrentados pelas pessoas autistas em termos de acesso à educação inclusiva? São muitos desafios que as famílias enfrentam, principalmente porque muitos têm aquele mito ainda que as crianças com alguma deficiência teria que frequentar uma escola especial, por exemplo. Quando a legislação, na verdade, ela protege para que essa criança frequente uma escola regular, um ensino regular, ou seja, escolas aí regulares.
sem necessariamente ser aquela escola específica para as crianças com deficiência, por exemplo. Então, isso é plenamente possível. E quais são esses desafios legais? Um deles é o que eu, inclusive, já mencionei, dessa necessidade desse atendente terapêutico ou do professor auxiliar. Por quê? Professor auxiliar ainda temos na legislação, o atendente terapêutico não. Então, é um desafio, até mesmo perante a legislação, fazer essa comprovação. Outra dificuldade muito grande é a respeito do PEI, que é o Plano Educacional Individualizado. Apesar de também constar na legislação, né, esse acompanhamento especializado que incluiria este PEI, a gente sabe que na prática isso é muito complicado. As escolas, elas não fazem aquele plano educacional individualizado como deveria ser. Eu sempre alerto as famílias no seguinte ponto: não é só colocar o filho ali brincando com algumas figurinhas ou com algum material que diz ser adaptado. O material, ele tem que ter a funcionalidade de trazer aquele resultado de aprendizagem, mesmo que adaptado àquela criança. Então, ela não consegue acompanhar com o livro ali comum que a escola fornece. Então, tem que ter umas adaptações nas atividades para que ela possa também chegar à finalidade que é aprender. Por exemplo, se é uma matemática, um português, enfim. Claro, vai ter as dificuldades, mas isso deve ser trazido de uma forma um pouco mais leve através desse plano educacional. E qual outro desafio muito enfrentado é justamente essa comunicação entre escola e família, porque esse PEI, na verdade, ele deveria ser realizado juntamente com o apoio da família, o apoio dos terapeutas que acompanham a criança e o apoio da escola. E a gente vê, Nelson, infelizmente, que a prática ela é bem diferente daquilo que a própria legislação estabelece para a gente. Então, eu acho que a população em geral, a parte da educação, né, os órgãos responsáveis, eles precisam ainda aprender muito para colocar realmente em prática aquilo que as crianças, né, principalmente nessa fase escolar, precisam tanto, né, e merecem, que é realmente esse respeito e o apoio para que eles cheguem à finalidade que é aprender, a finalidade de ter uma educação ali digna, né, Nelson? Doutor, eu acho que passa por dois momentos, né? Eu acho que o principal momento é quando a pessoa com TIA, ela é matriculada numa escola. Primeiro que nem sempre os pais aceitam aquela condição do próprio filho, né? E aí matricula numa escola comum, que não tem o preparo para isso. E depois, se numa escola especial já é tão difícil, né, tão difícil no sentido de acompanhamento, de ter até um atendente, se for o caso, que eu gostaria que a senhora explicasse como é que a pessoa vai conseguir. Eu sei que é através de um laudo, mas quais são os passos para conseguir isso? Sim. É importante as pessoas saberem. Então, eu acho que o primeiro momento é saber o seguinte: olha, meu filho tem esse transtorno, grau não sei o quê, então ele vai para um lugar tal. E ali exigir que seja feito esse acompanhamento mais específico, e não simplesmente colocar numa escola, que é bacana, você coloca numa escola normal, mas nem sempre vai atender às necessidades que ele necessita. Exatamente. Então tem que partir primeiro da família, ter esse reconhecimento das dificuldades do filho, colocar isso num relatório médico, tal. Então, o relatório médico, na verdade, ele vai determinar essa necessidade desse acompanhante, né, desse professor auxiliar e dessas adaptações dos materiais da escola, tá? Então, isso, todas as escolas, né, a rede de educação, ela tem um centro que é um centro realmente que cuida dessa parte de educação especial, que vai direcionar essas orientações ali para a escola. E aí, como que a família faz? Então, já até aproveitando, pegando um gancho aqui. A família vai pegar esse relatório que indica essa necessidade, vai apresentar primeiramente, óbvio, para a escola, ou para a diretoria de ensino, quando a gente fala em escolas estaduais e particulares, ou para a Secretaria de Educação, quando é uma escola municipal, vai fazer a apresentação deste requerimento, juntamente com esse relatório médico que identifica essa necessidade, tá? Normalmente, olha, eu vou dizer até aqui, né, na região que eu moro, aqui não temos ali problema para fornecimento desse professor auxiliar. Então, vai ser fornecido muitas das vezes pela via administrativa. Se não for, que eu conheço algumas cidades que isso não é
fornecido de uma forma pacífica, vai sim ter que ingressar na justiça para se fazer, então, esse requerimento, tá? Mas lembrando que a legislação, ela não estabelece de uma forma específica o atendimento individualizado. Então, às vezes, um professor auxiliar, ele pode auxiliar ali mais crianças com deficiências na mesma sala, por exemplo. É claro que se isso chegar a um número que o próprio professor não esteja dando conta, isso deve ser reivindicado para que seja solicitado um outro professor, tá? Então, esse que é o passo a passo. Então, o acompanhamento realmente dos pais é super importante, né? Para saber como é que está o andamento e como é que está se andando. Isso, e juntamente com a questão da saúde, porque não adianta colocar lá na escola se paralelamente a isso, ou seja, fora do ambiente escolar, ele também não estiver tendo ali os tratamentos que precisam, as terapias que precisam ser realizadas, porque são as terapias que vão condicionar aquela criança para que ela possa, né, ter um dia a dia, enfim, de uma forma tranquila, conseguir acompanhar na escolinha, ter ali a interação social com os outros coleguinhas, isso tudo, né, vem junto com o acompanhamento também médico. Às vezes eu vejo que vem algumas respostas de algumas escolas falando assim, já foi solicitado para a família ir atrás de acompanhamento terapêutico. Então, a família tem que realmente colocar a mão na consciência e falar, olha, meu filho precisa de ajuda. Se a escola está me dando, que às vezes até antes do diagnóstico, né, Nelson? Então, a escola, normalmente, percebe até primeiro essas dificuldades que a criança às vezes está tendo. E aí chega ao conhecimento ali dos pais. Os pais, obviamente, têm que buscar ajuda também voltada a essa questão da saúde para que a criança consiga caminhar ali de uma forma tranquila, né? Doutor, eu acho que isso passa por aquela, porque o que eu comentei anteriormente, a aceitação da situação, que às vezes a pessoa não aceita, né? Não se conforma e retarda um tratamento, um acompanhamento, e isso vai se agravando cada vez mais. Mas vamos lá. Doutora, como que está sendo tratada a questão dos cancelamentos dos seguros de saúde dos autistas? O que fazer nesses casos? Pois é, isso teve uma crescente assim gigantesca agora nos últimos dias, nas últimas semanas, enfim. O que acontece, né? Existem planos, na verdade, seguro-saúde, que quando eles são feitos na modalidade coletivo por adesão, por exemplo, o próprio contrato estabelece que depois de um ano pode haver uma rescisão, tá? Não é igual um plano que a gente fala, esses planos regionais, familiares, individuais, não são só esses planos coletivos por adesão. E o que acontece, né, nesses casos? Se de repente o plano vier com uma notificação, porque eles têm que notificar, informando que dali 60 dias o plano vai ser cessado, o seguro vai ser cessado, na realidade, quando se tem alguém, tá, que faz parte ali deste seguro, que está em tratamento, esse seguro ele não pode ser simplesmente cancelado e cessado. Então, o que acontece? Muitas famílias estão sofrendo com isso, porque os planos, obviamente, né, eles verificaram que quando ele é um seguro e permite um reembolso ou permite uma livre escolha, esse tratamento realmente ele é muito caro, tá? As crianças, as pessoas com transtorno de espectro autista, elas precisam de muitas horas de estímulos, muitas horas de terapias que às vezes ultrapassam 20, 30 horas semanais, e isso tem um custo realmente muito alto para os seguros. E aí os seguros, que eles fez? Nossa, deixa eu dar uma olhada aqui, tá tendo um custo muito alto, então eu não quero mais, não é do meu interesse permanecer aqui com este contrato. Mas vamos lá. Se a pessoa está em tratamento contínuo e esse tratamento ele é necessário, comprova ali através dos relatórios médicos a necessidade desse tratamento e a necessidade de continuação, os planos não podem cancelar, os seguros não podem cancelar. Então, o que acontece? Recebeu a notificação, tem que ser tomada uma medida urgente e aí é apenas com processo judicial, porque na ANS não está resolvendo, tá ok? Então, tem que ingressar com processo judicial, com tutela de urgência para pedir para que aquele plano, aquele seguro não seja cancelado. Vai vir uma determinação do juiz para que não ocorra o cancelamento. Não é simplesmente entrar e pedir. Tem que provar que está em tratamento. Quais são os tratamentos que estão sendo feitos? O médico vai dar um relatório informando que esse tratamento não pode ser suspendido, porque vai causar o quê? Vai causar ali prejuízos para aquela criança. Um detalhe, Nelson, que é muito importante,
é que, na justiça, está sendo estabelecido o quê? O restabelecimento desse plano, caso já tenha sido cessado, ou não cancelamento. Só que eles apenas permanecem ali com o contrato com aquela pessoa que está em tratamento. Então, os demais membros da família normalmente estão ficando sem esse seguro. O que eu acho também uma bobagem, porque se os demais nem utilizam o direito, na verdade, a mensalidade ficaria mais cara e melhor para o seguro. Mas aí eles estão mantendo, na prática, somente o contrato com aquela criança que está em tratamento. Nós temos decisão do STJ sobre isso, que é o tema 1082. Lá no tema 1082 do STJ, na verdade, eles lá fala sobre internações e tudo mais, mas a gente usa como analogia para os tratamentos também das pessoas com TEA, tá? E nesse caso, então, a família em si, que não a pessoa que tem o transtorno, tem que fazer um novo plano. Isso, exatamente. É isso que está ocorrendo na prática, né? Então, eles estão dispensando os demais, ficando só com aquele. A mensalidade cai e aí os outros membros da família têm que procurar por um novo plano. Doutora, outra questão que está em voga, e gostaria que a senhora pudesse nos esclarecer, é com respeito ao saque do fundo de garantia para os portadores de TEA nível 3. Isso. Como que fica as pessoas também com esse transtorno dos níveis 1 e 2? Eles não estão sendo, de alguma maneira, discriminados pela lei? Exatamente, porque na realidade, administrativamente, está sendo possível o saque, né, do FGTS para as pessoas com transtorno do espectro autista nível 3. Isso é uma ação civil pública lá do Rio de Janeiro, que na verdade tem validade nacional, que veio então para determinar que a Caixa liberasse o FGTS para essas pessoas que têm o diagnóstico nível 3, tá? Mas quem tem o nível 2 e o nível 1, infelizmente, não foram então protegidos por essa medida. E isso com certeza causa uma discriminação dentro da própria condição que já existe. Então, nós estamos fazendo uma diferenciação dentro da própria deficiência, né? Tem aquelas pessoas que têm deficiência, então esse é mais deficiente, outro é menos deficiente. Não existe isso. A legislação estabelece que pessoas com transtorno do espectro autista são pessoas com deficiência para todos os fins legais. Consequentemente, deveria, então, proteger todas que têm ali o diagnóstico. Ou então, né, eu só até pensei numa outra situação, numa alternativa que seria, então, faça prova de uma necessidade, por exemplo, do uso desse dinheiro, que seja. Então, pelo menos, ali, a condição seria da necessidade do uso dessa quantia para fins de tratamento, fins de uso de medicamento. Tudo bem, se fosse isso, ok, mas não. Eles simplesmente colocaram a condição. Nível 3 tem o saque, nível 2, nível 1 não. E como que isso pode, então, ser corrigido? Apenas com ação judicial. Então, administrativamente faz o pedido, nível 3 vai ter liberação. É nível 2? Aí vai ter que fazer, então, processo judicial. A não ser que, claro, não tenha ali um diagnóstico fechado do nível de suporte, e aí apresente uma solicitação apenas com o diagnóstico, mas a Caixa tem negado. Tem que vir de forma expressa a condição e a avaliação que é feita do nível de suporte, né? Que é justamente esse tal, o grau, né? Que a gente falava, grau. Agora, a questão do nível de suporte, tá? Tá. Doutora, como podemos garantir que os direitos das pessoas com TEAs sejam respeitados nos ambientes de trabalho? Isso. Nos ambientes de trabalho é interessante porque nós temos a questão da lei de cotas, que aquelas empresas com 100 ou mais funcionários, elas têm que ter ali pessoas com deficiência trabalhando, né? Nas empresas, por exemplo. E as pessoas com transtorno do espectro autista, por serem pessoas com deficiência, assim como a lei determinou, podem também ser inseridas através da lei de cotas. Mas como que a gente pode, inclusive, né, fazer com que não ocorra alguma discriminação, algum tipo de tratamento? Tem que trazer informação para as empresas. As informações, projetos, né, internos, para que as pessoas tenham conhecimento do que é o TEA, do que é o transtorno do espectro autista. E também adaptações nos locais de trabalho. Eu dou um exemplo. Atendi uma vez uma moça que trabalhava numa empresa, que inclusive é grande, nível nacional, e ela foi contratada quando da pandemia. E ela não tinha até então o diagnóstico, tá? Então ela estava em fase de investigação, ela foi diagnosticada tardiamente. E quando da pandemia, ela exerceu um excelente trabalho home office. De repente, voltou à condição de trabalho presencial. Ela não se adaptou, começou a ter crises e tudo mais. Foi aí que teve o diagnóstico, inclusive.
E o que essa empresa fez, né? Essa empresa simplesmente, no início, antes de fechar o diagnóstico, viu que ela conseguiu alguns afastamentos, né, alguns pedidos de benefício, depois ela retornou ao trabalho, ela foi simplesmente mandada embora. Olha que situação, ficou feio até para a empresa, vamos dizer assim, porque depois veio o diagnóstico, em vez da empresa, o que ela poderia fazer? Porque era um trabalho que permitiria facilmente ela realizar ainda em home office, né, que é a distância. Enfim, gerou aqui um burburinho na cidade, tudo que aconteceu, não pegou bem até pela empresa. Então, as empresas, elas precisam ter esse conhecimento a partir do momento que a pessoa tem o diagnóstico, ela não tem uma doença, ela tem uma deficiência, ela vai conviver com isso para o resto da vida. Então, o que acontece? Se ela exerceu um bom trabalho ali naquele ambiente, adaptado para ela realizar aquela função, né? Por que não? Então, já poderia, inclusive, inseri-la na questão das cotas, por exemplo. Então, realmente trazer mais informação, mais conhecimento, porque é isso que gera, muitas das vezes, o desrespeito por essas pessoas. E entender que são pessoas com deficiências e não são pessoas inválidas, muitas das vezes. Então, elas conseguem trabalhar, né? A gente tem vagas PCD justamente para isso. Ou então, ela nem é necessariamente obrigada a ocupar uma vaga PCD específica. Ela pode ocupar uma vaga comum, desempenhando uma boa função. É isso que tem que ser visto realmente. Então, trazer informação, isso é o mais importante. Bom, antes de fazer a nossa próxima pergunta, gostaria de avisar as pessoas que estão aí no nosso chat, ao vivo, que participem aqui conosco, façam as perguntas aí para a doutora Andressa, que, embora ela esteja nos respondendo aqui tete a tete, ela também vai arrumar um jeitinho de responder as perguntas aí por escrito para as pessoas que estão participando do nosso chat. Doutora, quais são as principais barreiras enfrentadas pelas pessoas com TEA no acesso aos serviços de saúde e como podemos superá-las? Sim, olha, as principais barreiras são na questão dos tratamentos especializados. Por quê? Uma coisa é ter o tratamento, outra coisa é um tratamento específico para essa condição tão específica, para essa deficiência tão específica. Por quê? Existem tratamentos, e eu dou exemplo, por exemplo, como fonoaudiologia. Tá, então uma fono, eu até brinco, que ele não vai ensinar igual o Cebolinha, né? Falar plato, preto, branco, né? O R pelo L. Não. Muitas das vezes, essas crianças, essas pessoas com transtorno do espectro autista, elas são não verbais. Então, elas têm uma praxia da fala. Se elas não falam, possivelmente elas também podem nem sequer falar com facilidade. Então, o que elas precisam aprender? A se comunicar. Porque falar é uma coisa, a comunicação é outra, totalmente diferente. Então, o que acontece? Tem fonos, por exemplo, fonoaudiólogas que são especialistas em meios alternativos de comunicação. São especialistas pelo método, existem métodos específicos, ciências específicas, como prompt, PECs, métodos das boquinhas que a gente fala. Então, não são todas as fonoaudiólogas que vão realmente saber lidar com esse tipo de situação. Da mesma forma, uma terapia ocupacional, da mesma forma, uma psicóloga. Nós não estamos falando de uma psicologia comum, nós estamos falando de uma análise do comportamento, que seria um ABA, Denver. Então, existem ciências específicas para tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista. E é isso que falta principalmente no sistema público. Porque nós temos ali algumas profissionais, são excelentes, mas que não tem ali, às vezes, a especialização, a certificação que são capazes mesmo, a capacitação para tratar essas pessoas. Então, eu acredito que a principal barreira que está sendo enfrentada hoje pelas famílias em geral é do tratamento especializado, tá? Então, isso é algo que ainda vamos enfrentar, por isso que existem tantos processos judiciais exigindo a especialidade, quando o sistema público ele não é capaz de oferecer, tem que custear isso de forma particular, por exemplo, mas não é um processo simples ainda. Então, é uma barreira, assim, muito grande que ainda é enfrentada pelas famílias, viu, Nelson? Ainda se falando em comunicação, né, doutora, eu acho que esses detalhes que a senhora deu, no sentido de um psicólogo especialista em alguns tipos de
de tratamento, né, ou de conhecimento para fazer aquilo, outros profissionais, terapia, é muito importante que seja informado em programas, por exemplo, de comunicação, como nós estamos fazendo agora. Acho que é super importante, porque às vezes a pessoa coloca para fazer na fonoaudióloga, e daí? Chega lá, de repente, ela não é uma especialista nisso. E, de repente, não atende. Atrasa, né? Aí vai atrasar ainda mais o tratamento. Exatamente, atrasa o tratamento que poderia ser agilizado. Mas muito e é uma dica até, Nelson, para os profissionais que às vezes estão nos ouvindo aqui. Sim. Entender a importância de uma especialização, da certificação, deles se profissionalizarem, deles buscarem conhecimento, né, a todo momento. Eu acho que em qualquer profissão, né, isso é muito importante para que nós possamos fazer um excelente atendimento para aqueles que nos procuram, né, Nelson? É verdade. Doutora, como que a advocacia e o ativismo, desculpa, podem ajudar a promover a conscientização e a proteção dos direitos das pessoas com TEA? Olha, eu ainda falo até por mim, né? Eu falo que cada um tem que fazer um pouquinho, trazendo informações. Cá entre nós aqui hoje também, né, Nelson, através aí desse seu programa, trazer essas informações importantes. Então, disseminar informações e profissionalizar. Eu profissionalizo alguns advogados, são mais de 1.500 advogados que já passaram pelo meu curso Expert. Eu tenho um curso específico de treinamento mesmo, de formação, de especialização em direito das pessoas com transtorno do espectro autista, que abordam, né, questões bem específicas, que no caso nós temos, até falar um pouquinho, que são os direitos gerais, previdenciários, a saúde e assistenciais. Eu tenho um método que eu criei que é o GPSA, GPS para justamente se localizar, e GPSA, porque G de gerais, P de previdenciários, S de saúde e A de assistenciais. Então, essa conscientização, esse conhecimento, essa especialização que eu, como advogada e professora, também passo para outros advogados, para que esses advogados consigam proteger ainda mais outras famílias. Então, a advocacia tem que se unir nesse propósito de proteção a essas famílias e entender que nós, advogados, não podemos simplesmente pegar um processo e nos aventurar ou trabalhar de uma forma como generalistas, né? A gente precisa atuar com uma especialidade. E essa especialidade, por exemplo, tem crescido muito, né? A gente tem muita procura e poucos profissionais capacitados realmente. Então, a informação, a profissionalização, a formação, o conhecimento é o mais importante para trazer a conscientização, tanto para chegar cada vez mais esses direitos para as famílias em geral, através da mídia, dos programas, assim como nós estamos fazendo aqui, levando informação para as pessoas, como os advogados, então a advocacia em si, se profissionalizar, assim como os psicólogos, os fonoaudiólogos, os demais profissionais têm que ter uma certificação específica para saber lidar com essa deficiência, os advogados também. Então, não é simplesmente entrar com um processo, com um relatóriozinho médico que vai estar falando da condição. Existem estratégias, né, que devem ser tomadas para a garantia desses direitos aí para a população em geral, viu, Nelson? Vamos falar sobre as famílias agora, né, doutora? Quais são os direitos específicos das famílias de pessoas com TEA e como podemos garantir o seu apoio e proteção adequados? Olha só, nós temos, né, até para uma forma mais tranquila de falar, que é do meu método GPSA. Então, nos direitos gerais, por exemplo, nós temos várias proteções que abrangem tanto a pessoa com transtorno do espectro autista quanto a família, como a gente até já falou aqui do FGTS, por exemplo, que o saque não é somente para a pessoa, porque às vezes a pessoa mesmo trabalha e tem, mas para ali quem tem um dependente nessa condição. Então, é um dinheiro que vai ser utilizado para a proteção dessa família. No benefício assistencial, por exemplo, nós temos o benefício de prestação continuada para as famílias de baixa renda. Claro, tem a condição de miserabilidade, que deve ser avaliada, mas, de todo modo, também é uma proteção à família, esse benefício que chega ali para essa pessoa com transtorno do espectro autista. Temos alguns direitos específicos para o acompanhante, como, por exemplo, quem vai viajar por algum motivo, seja férias, seja a trabalho, enfim,
para ver um familiar, a questão da passagem aérea, que tem um desconto para o acompanhante, então é uma proteção também que eu falo que é da família, né? A questão dos transportes interestaduais, temos essa questão do suporte à saúde, não só para a pessoa com transtorno do espectro autista, mas também para aquela mãe. Às vezes temos muitas mães solos que precisam desse apoio psicológico. Então, esse amparo à saúde, por exemplo, ele abrange tanto a pessoa com transtorno do espectro autista, como aquela pessoa que está ali, né, a todo tempo, cuidando e acompanhando, exatamente. Então, o que se fizer necessário também pode solicitar, que vai, com certeza, ter essa garantia. Esses são alguns dos direitos, né, de proteção ali. Ou seja, tem muita coisa para se conhecer. Né? Muita. Além do tratamento, tem que ser tratamento específico e você tem um monte de direitos aí que, de repente não, eu tenho certeza que a grande maioria desconhece. Desconhecem todos. E, inclusive, temos os direitos, por exemplo, previdenciários, né, que protege tanto também a pessoa quanto a família. E eu dou exemplo na questão da pensão por morte. Às vezes, aquela criança ali tem transtorno de espectro autista, perdeu o pai ou a mãe, por exemplo, e aí vem uma pensão por morte, e muitos não sabem, porque vai conceder pela condição de ser filho e criança, mas não sabe que pode ser vitalício. Vitalício, ou seja, para o resto da vida, por ter essa condição. E às vezes chega ali o INSS com 21 anos de idade, porque é a maioridade estipulada pelo INSS, chega ali com os 21 anos de idade, vai cortar aquele benefício. Então a família não sabe que, tendo no núcleo familiar alguém com deficiência, isso pode ser vitalício, né? Exato. E além de ser 100% o valor do benefício, que depois da reforma a gente teve uma redução significativa no valor da pensão. Então, são muitos direitos, muitas condições que realmente a gente precisa levar informação, porque às vezes nós, como advogados, atendemos ali no nosso escritório, mas às vezes não chega ali para aquele número de famílias que poderia chegar. Então, com certeza, programas como esse são essenciais, né, para se fazer chegar aí. Quanto mais pessoas ficarem sabendo ali dos direitos, melhor é, com certeza, para a gente conseguir conquistá-los, né? Verdade, doutora. Doutora, como que a falta de compreensão e estigmação afeta os direitos e a inclusão das pessoas com o TEA? Eu faço uma ligação até com o que você tinha comentado anteriormente a respeito dessa questão da própria família aceitar, né? Exato. Então, começa essa questão da estigmação, de afetar realmente os direitos dentro da própria família dessa pessoa. Então, primeiro, é aceitar. Primeiro, tem ali uma hipótese diagnóstica, não necessariamente um diagnóstico fechado. Então, chegou para aquela família um atraso no desenvolvimento, um atraso de fala, uma questão de dificuldade de interação social. Pode-se ter esse diagnóstico, seja TEA, seja TDAH, né? Seja outro tipo de condição que essa pessoa possa ter, não fechar os olhos. Então, vamos, primeiro aceitar. Eu sei que é difícil. Na minha família, eu tenho, né, uma sobrinha com a condição, justamente foi por isso até que eu me especializei na área, e meus cunhados, né, que são, no caso, é o marido o irmão do meu marido, naquele momento do diagnóstico, eu vivi isso de perto. Eu falo que até as famílias vivem, às vezes, ali um luto pelo aquilo que espera de evolução, principalmente quando é o nível de esporte 3, como é o caso. Então, essa situação, primeiro, tem que ser aceita, né, por essa família. E aí, sim, a partir do momento que teve essa aceitação, buscar informações, buscar esse conhecimento, lutar por esses direitos e não desistir no primeiro não, porque vão vir muitos nãos aí, de escolas, de tratamentos, planos de saúde. Então, realmente a compreensão e conhecimento das próprias famílias, e essas próprias famílias disseminar para as demais famílias, e assim, com certeza, a gente vai ter mais compreensão, né? E vai facilitar a busca por esses direitos. E a legislação, por exemplo, específica, veio por conta de uma mãe. Não veio por conta de um jurista ali, né? É uma mãe que realmente, uma mãe ativista que lutou para ter esses direitos garantidos. Então, o papel da família é de suma importância. Doutora, a senhora poderia nos falar aí sobre um caso legal, desafiador, envolvendo os direitos de uma pessoa com TEA, que a senhora tenha enfrentado? Sim, olha, vou dizer até como exemplo para o pessoal ter conhecimento dessa parte.
um caso de coparticipação. Então, o que seria coparticipação? Né? O pessoal tá... Quem tem planos de saúde aí que não são seguros, de reembolso, aqueles valores maiores de planos, nós temos uns planos que são o quê? Mais em conta, né? Eles são mais em conta mensalmente e, consequentemente, eles têm coparticipação, que é aquele valorzinho que aquela família vai pagar por terapia, por consulta, por exame, né? O que acontece? Nós estamos falando de uma criança com transtorno do espectro autista que vai precisar de horas e horas e horas e horas de terapia. Como é que fica essa coparticipação? Vai lá para cima. Então, tem coparticipações, por exemplo, que superam 2, 3 vezes o valor do próprio plano de saúde. Então, olha que interessante. A legislação, ela permite a cobrança da coparticipação. Então, é um tipo de contrato. O STJ, principalmente quarta turma, também permite no limite de 50%. Mesmo assim, pode superar muito ainda o valor do plano. Mas qual que é um caso desafiador que eu quero trazer para vocês? Então, há possibilidade de discutir isso judicialmente? É pacífico o entendimento de isenção ou redução bem drástica da coparticipação? Não, não é pacífico. Mas, a depender do caso, é possível. É muito subjetivo, né? Depende do juiz que vai julgar ali o caso. Mas já tive um caso que foi bem interessante. Entrei provando que a coparticipação estava num valor totalmente excessivo, que inviabilizaria ali a realização do tratamento para aquela criança. Então, a inviabilidade do tratamento... O que causa? Causa o quê? Como se fosse uma recusa daquela questão do tratamento. Mas não por parte, nem teoricamente, do plano, nem pela família, mas pelas relações contratuais. Então, a gente tem que ver até que ponto aquela cláusula contratual está afetando, de fato, aquele tratamento ser realizado. De modo que a gente consiga, pelo menos, lutar na justiça por uma limitação. Para que haja uma limitação. Né? Alguns casos até de outros estados, de Foz do Iguaçu, outros estados que eu atendi, nós conseguimos uma limitação no valor anual, diversos, a gente conseguiu um valor até o valor específico do plano, porque antes a gente tinha uma resolução normativa da ANS que estabeleceria que teria que ser até o valor do valor mensal do plano, hoje não existe mais, então pode superar, e o que é limitado é 50% do valor ali da coparticipação, do valorzinho que a clínica vai cobrar, né? Mas, de todo modo, é passível de discussão, mas é algo que, infelizmente, a gente não tem ainda no ordenamento jurídico, algo pacífico mesmo para se exigir. Porque muitos falam assim, não posso isentar da coparticipação? Não. Então, aí você vai ter que fazer o quê? A família vai ter que procurar algum outro plano, sem coparticipação, algum seguro, e aí a mensalidade, né, vai ser um pouco mais cara, mas que às vezes vai compensar diante de todo o tratamento que é feito, né? Da incidência, né, da utilização, às vezes torna viável pagar um plano sem coparticipação, um valor maior, mas que não vai atingir o que vai gastar de coparticipação pela quantidade de utilização. Exatamente. Doutora, como as organizações da sociedade civil podem colaborar com os advogados e juristas na defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista? Bom, pode colaborar, né? Na verdade, tendo conhecimento também dos direitos. Eu falo que até dentro das escolas, esses dias, né, eu fiz um treinamento na APAI, aqui de uma cidade vizinha. Foi bem legal. Por quê? A APAI, o que tem a ver levar uma professora, uma advogada, para falar, né, sobre direito dentro lá da APAI, para os colaboradores, funcionários da APAI. Mas é isso, é promover palestras informativas, trazer conhecimento, justamente para buscar ali ter esse conhecimento para orientar as próprias famílias dentro dessas instituições. Então, quando a gente fala de escola, né, de clínicas, enfim, dos próprios planos de saúde, buscarem esses conhecimentos para que nós todos possamos trabalhar juntos e evitar a judicialização de tantos processos ali que às vezes são tão desnecessários para tumultuar, né, o Poder Judiciário, sendo que poderia, às vezes, resolver ali pelo âmbito administrativo e os programas também trazer essas informações, as famílias terem essa aceitação, também buscar informação. Eu falo tudo que a gente pode falar de uma forma para ajudar, a gente chega num ponto específico que é conhecimento e informação. É o principal. Doutora Andressa, cá entre nós, sabemos que a falta de entendimento sobre o autismo ainda é um desafio significativo em nossa sociedade. Como advogada, como a senhora enfrenta a resistência ou a falta de compreensão
melhor, de cooperação de instituições ou indivíduos que não reconhecem plenamente os direitos das pessoas com o TEA. Eu acho que, assim como eu, né, a advogada que atua em defesa dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista, é assim também que as famílias devem agir. Não é abaixar a cabeça. Simplesmente as famílias, e eu, no caso, como advogada, a gente tenta de uma forma amigável, obviamente, eu sempre falo da importância de um bom pedido administrativo, de um bom requerimento administrativo. Eu falo que um processo judicial, ele vai ter sucesso, o juiz vai olhar com outros olhos para um processo judicial, se você realmente demonstrou tentativas de resolver isso de uma forma administrativa, sem depender necessariamente da justiça. Então, formalizem os pedidos de vocês, assim como eu faço, né? Então, como você vai enfrentar essa resistência? Resistiu, mas só falou? Ah, só deu a entender? Não, então peraí. Vamos colocar no papel, vamos mandar um e-mail, vamos formalizar, vamos demonstrar essa necessidade. Tem documentação que comprova isso. Então, as famílias podem fazer isso sem ajuda até de um advogado. Vai o quê? Formalizar esses requerimentos, esses pedidos. E, em último caso, sim, judicializar. Então, esse realmente o passo a passo, né? Para que a gente consiga enfrentar essa resistência, essa falta de cooperação de algumas instituições, que, além, óbvio, de tentar levar o conhecimento para essas instituições, que muitas das vezes fazem porque às vezes não tem esse conhecimento, mas outras vezes fazem por maldade mesmo, então a gente tem que realmente coibir isso. A gente precisa formalizar esses nossos pedidos e entender também, é um recado até para as famílias, que não é de qualquer jeito que vai ser feito esse pedido. Então, se é exigido um relatório, se é exigido uma documentação específica, tem que ir atrás primeiro, para depois exigir e para depois, obviamente, conseguir requerer isso na justiça, se for preciso. Porque muitas das vezes a gente consegue demonstrar esse direito, que é amparado por legislação, né? E aí as próprias instituições, por desconhecer, não sabiam. Então, algumas escolas, por exemplo, estou até exemplo. Eu vou te cobrar uma taxa por uma professora auxiliar. Demonstra ali a nota técnica do MEC de 24 de 2013. Aí a escola vai chegar, nossa, é verdade, eu não posso cobrar mais. Então, peraí, eu não vou cobrar, me desculpa. Ali com falta de conhecimento. Não vai ser, às vezes, necessário ingressar com processo para falar para a escola, não cobrar, tudo mais. Então, realmente essa troca de um pouquinho de paciência e um pouquinho também de insistência para conseguir ali resolver essas questões, viu? Então, cá entre nós não podemos desistir e deixar as coisas ali de lado. Temos que enfrentar tudo, nem que se for para ir para o Poder Judiciário, viu, Nelson? E cada vez mais se informar, né, doutora? Essa demonstração do conhecimento do que está se falando, do que está se vivendo, é importante até para que as pessoas que estão nos atendendo, como a senhora mesmo disse, na escola, a senhora demonstrou o conhecimento que existe uma possibilidade, evita-se uma judicialização, provavelmente. Isso é importante. Doutora Andressa, muito obrigado por compartilhar o seu conhecimento conosco e pelo seu trabalho contínuo em prol de uma sociedade mais justa e inclusiva. Muito interessante, muito bacana. Foi um prazer tê-la aqui conosco e esperamos vê-la novamente em futuras discussões. Não vou desistir da senhora agora, vou ficar perturbando para a senhora vir ótimo. Dar mais informações para nós aqui. Isso é muito bom. Obrigada, Nelson. Eu que agradeço a todos que nos acompanharam aqui também. Fica o meu abraço, minha gratidão. E podemos, inclusive, em outras oportunidades, eu tenho minicursos relacionados com TDAH, visão monocular, outras deficiências. É muito importante a gente trazer essa discussão, essas informações, né, de algumas situações específicas para cada uma dessas deficiências e para que a população tenha conhecimento dos direitos em geral e que possam ir buscar, né, por esses direitos e não desistir, né, Nelson? Doutor, agora eu já encontrei o caminho das pedras, eu vou deixar a Liliane louca. A Liliane, para quem não sabe, é secretária do doutor. E vou colocar os temas para ela, falar, olha, você vê a agenda da doutora aí, porque nós precisamos conversar de novo. Tá Vamos, estarei aqui, sempre um prazer. Muito obrigado. Eu gostaria de, enquanto eu coloco agora aqui na nossa tela os seus contatos, para quem quiser fazer contato direto com a senhora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os nossos seguidores
como fechamento da nossa entrevista. É possível? Claro, claro. A mensagem realmente que eu digo é o seguinte, né? Quando eu falo bastante isso para os meus alunos, que a gente não pode desistir na primeira dificuldade que a gente encontrar aí pelo caminho. Então, nós temos que realmente seguir em frente através do quê? De uma lealdade que nós temos que ter com nós mesmos, né? Então, a partir do momento que nós temos esse conhecimento, que a gente tem essa possibilidade de passar essas informações corretas e lutar pelos direitos daquelas famílias que tanto precisam, isso se torna, na verdade, um propósito de vida. Então, é um recado mais pro lado do meu trabalho e o trabalho que eu faço com outros advogados, que é o quê? Ter esse conhecimento, buscar esse conhecimento e trabalhar em prol dessas famílias que tanto precisam. E o recado para as famílias é: não desistam. Então, a partir daquele momento que você confia a vida, né, do seu filho, que na verdade que é a vida mesmo, o tratamento, a evolução do seu filho na vida de alguém que realmente entende do assunto, olha, você com certeza vai estar bem amparado e não vai desistir ali naquela primeira dificuldade, porque eu sei que caminhar sozinho é difícil. Então, juntos nós vamos muito mais longe. Então, muito obrigada, Nelson, e obrigada a todos que nos acompanharam aqui ao vivo e estarei à disposição para uma próxima oportunidade. Já registrei aqui. Muito obrigado. Ótimo. Tchau, tchau. Bom, a todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado por nos assistir e até a semana que vem com uma nova entrevista aqui no Cá Entre Nós. Solta a vinheta.